Olá, queridas alunas, vamos para mais uma aula de adolescentes. Estamos falando sobre a família cristã. E hoje é a aula de número 7, que tem o título Na separação entre pais, como agir. Na separação entre os pais, como agir. Falando desse título da nossa lição, separação. Essa palavra já é uma palavra um pouco difícil, né? Porque Deus, ele gosta de união. Ele gosta de unir e não de separar. Mas acontece que existem casos em que a separação é necessária, né? É inevitável. Apesar de Deus ele não gostar de separação, mas existem exceções. E é uma realidade nos dias atuais, não é? Nos dias atuais, principalmente, a gente vê casais que se separam. E nós vamos aprender um pouquinho sobre isso nessa lição. O título em destaque, o versículo em destaque, está em Mateus 19:6, que diz assim: assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. Como eu já falei, a palavra que Deus mais gosta é de união. E o versículo diz: ninguém separe o que Deus uniu, porque esse é o propósito divino. Mas vamos adentrar na nossa lição e vamos ver o que é que nós vamos aprender sobre essas situações. Talvez você, adolescente, seja uma pessoa que convive com os pais em casa, né? Com o papai e com a mamãe. Mas tem adolescentes que os pais se separaram. Ou você pode conhecer também algum amiguinho ou amiguinha que os pais se separaram. E aí você pode ser um instrumento de Deus na vida desse adolescente, desse seu colega, dessa sua colega, e vai ajudar numa situação dessa. Ou você conhece alguém que os pais estão assim prestes a querer romper o casamento. E você vai ser uma pessoa usada por Deus para ajudar nessa situação, né? Ajudar o seu colega, sua coleguinha nessa situação, dando orientações de acordo com a palavra de Deus. Amém? Então é um tema bastante interessante. Aí, lendo a lição, diz assim: o tema dessa lição é muito delicado para abordar, pois vivemos em uma sociedade em que tem alterado o conceito de família, ao mesmo tempo em que vivemos outras organizações familiares surgindo. A gente sabe que hoje existem famílias constituídas de maneiras diferentes daquela que Deus instituiu, né? Homem e mulher juntos formando uma família. Hoje em dia existem famílias de diversos tipos, famílias diferentes. E nós já vimos algumas aulas anteriores, né? Já vimos famílias que a criança é criada pela tia, pelo avô, não é? Somente pela mãe, ou outras formas de famílias sendo aí criadas, né? Surgindo na sociedade. Hoje vamos estudar sobre separação entre os pais e como você deve agir nessa situação tão delicada, sendo a referência do amor de Deus na sua família. Então, nós vemos que você pode ser a referência do amor de Deus, né? Mesmo em uma situação delicada como essa. Mas no seu coraçãozinho, as pessoas que estão lhe rodeando podem sentir o amor de Deus. Aí o primeiro tópico aí da lição diz assim: entendendo a vontade de Deus para a família. Como vimos em lições anteriores, o chamado do homem a se unir a uma mulher e formar com ela uma única pessoa. É o ponto de partida para a formação da família.
Isso não foi feito por coincidência, mas pela vontade de Deus, como ratificada por Jesus. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Está escrito esse versículo em Mateus 19, versículo 6. A vontade de Deus para um casal é que não haja separação, mas como pode uma única pessoa ser dividida em duas sem perder a vida. Ou seja, quando Deus ele constituiu o casamento, né? Ele diz que se unisse o homem e a sua mulher e ambos se tornariam uma só pessoa. Então, como é que esta pessoa iria ser dividida, iria ser separada? Não é esse o propósito de Deus, né? A expressão bíblica sobre unidade familiar implica em diversos problemas que uma possível separação causa na família. O mais terrível é o rompimento da unidade familiar, que sabemos é o lugar para habitar o amor de Deus derramado sobre nós. A vontade de Deus é que essa união seja indissolúvel e que ela cumpra o seu papel diante do mundo e derrame bênçãos de Deus sobre os membros da família. Então, quando o casal ele se une, aqui forma uma só pessoa, né? Se torna uma unidade. E o propósito de Deus é que a família continue assim, unidas, juntas, né? Propagando o amor, né? O amor de Deus. E que seja uma bênção, não é? Mas nós vamos ver no outro tópico da lição o que acontece, que às vezes existe uma realidade e que essa unidade é quebrada. Quais consequências quando um toma caminhos diferentes do outro e quebra ali a unidade familiar tão desejada por Deus? Compreendendo a realidade da separação, é o próximo tópico da lição, que diz assim: os casos de separação na família têm aumentado em nossa sociedade, inclusive no meio evangélico. Por um lado, nossa sociedade começa a deixar de lado o conceito de família. Por outro, dentro do meio evangélico, vemos um crescimento do egoísmo e do reflexo do imediatismo, até mesmo para tomadas de decisões tão críticas, sem pensar, sem levar em consideração o contexto familiar, principalmente os filhos. Os filhos que não possuem culpa nessa situação, normalmente são os que mais sofrem. Vamos dar uma paradinha aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Então, existe sim separação, né, em algumas famílias, onde os pais decidem cada um tomar a sua direção. E no meio evangélico também ocorre, não é? Existem pessoas no meio evangélico que também chegam a tomar essa decisão. Porém, eu gostaria de chamar a atenção em duas palavrinhas aqui no texto que nós lemos. Uma palavra é egoísmo e o outro é o imediatismo. Pois muitas vezes pessoas elas tomam decisões de uma forma egoísta. De uma forma egoísta. Às vezes o casal entra no o casal procura se unir, né? Se fazem ali o casamento e com o passar do tempo vai percebendo que não era aquilo que queria, ou percebe que não tem mais aquela liberdade que existia antes de se casar, né? Às vezes ou a esposa ou o marido começa a questionar como era a vida antes de casar, que tinha liberdade para ir e vir, que tinha liberdade com o seu dinheiro.
às vezes trabalhava e o seu dinheiro era só para comprar suas roupas, né, seus perfumes, e às vezes quando se casa agora tem a necessidade de dividir, tem a necessidade de não tá com tanto tempo para amigos, porque agora tem uma família e a família requer, de certa forma, tempo, né? Requer que a gente divida isso. Eu sou casada e eu sei que quando a gente se casa, a nossa vida muda. Aí tem pessoas que não têm aquele amadurecimento de compreender que realmente o casamento é uma mudança de vida e só olha para o seu lado. Se torna uma pessoa egoísta. Entende? Não para assim para pensar, não. Realmente eu vou ter que abrir mão de alguma coisa, eu vou ter que abrir mão de um pouco do meu tempo. Realmente agora é outra vida, né? E se eu tomei a decisão de me casar, eu tenho que ser consciente disso, realmente. Tem pessoas que não param para pensar assim, e aí fica só achando que não está feliz, que não era isso que queria, mas aí só vê depois que já está dentro do casamento, e às vezes já tem filho, e aí se torna uma atitude egoísta, porque não olha para os filhos, o que pode acontecer. Ou o marido também, né? Se torna uma pessoa egoísta e não olha que os filhos vão sofrer se por acaso tiver esse rompimento. E outra palavrinha que eu chamei a atenção também é o imediatismo. Tem pessoas que não têm a paciência, a longanimidade, né? Os frutos do Espírito, né? De dizer assim, não, eu sei que no momento agora a gente está passando uma situação difícil, mas eu vou ter paciência, eu vou orar, ou então eu sei que vai passar, é só uma fase, vai passar, e toma uma atitude logo uma atitude imediata, né? Eu quero acabar com isso agora. Às vezes na hora da raiva, tá com a raiva e na hora da raiva já quer tomar logo uma atitude de se separar e já pega logo as coisas e vai-se embora e não tem calma, né? Não tem paciência, não quer esperar às vezes a poeira baixar e tudo vai se resolver e toma atitude imediata. É claro que existem casos e casos, tá certo? Existem casos realmente que às vezes tem violências domésticas, né? Às vezes acontece casos assim que são terríveis, né? Mas existe também, e a maioria das vezes que as pessoas se separam é por besteiras, é por pequenas coisas. É por atitudes realmente egoístas e é por atitudes realmente imediatistas, que querem logo tomar uma decisão logo e não pensa, não olha para o amanhã, nem olha para os filhos, olha só para si, tá certo? E é nesses casos aí que eu estou falando, que tem que parar e pensar direitinho no que vai fazer, no que vai falar, no que vai agir. Se não é ato realmente egoísta, tá? Até porque casos de violência, eu não acho certo uma pessoa tá casada e porque tá casada ser espancada, né? Até os filhos sofrem com a situação dessa. Numa situação dessa realmente não é bom, né? Não é bom. Viver num lar onde tem conflito, todos os dias conflitos e sempre conflito não é bom. Não é isso que também Deus ele quer, né? Ele quer que a gente tenha uma vida de paz, uma vida abundante, né? Então, existem casos e casos, certo? Mas o egoísmo e o imediatismo, essas duas palavrinhas, tem que parar e pensar. Será que eu estou sendo egoísta? Estou querendo logo tomar uma decisão para o meu bem-estar e não olho para o bem-estar dos meus filhos, né?
Ou será que estou fazendo uma atitude imediatista e não quero ter paciência? Então, existe aí essa situação que a gente tem que observar, né? Infelizmente, vivemos em um mundo marcado pelo pecado, o que acaba de embaçar a imagem original da perfeita criação de Deus para o nosso mundo. E isso inclui a família. A gente sabe que Deus, ele fez tudo perfeito, né? A palavra do Senhor diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. O que foi que veio para acabar com essa perfeição, né? O pecado, que muitas vezes o homem deixa ser dominado, né? O pecado é que faz com que acabe a perfeição de Deus na vida das pessoas, não é? Por isso que nós temos que enfrentar o pecado, vencer o pecado, essa carne que nós temos. Nós temos 3 inimigos, né? O diabo, o mundo e a nossa carne. Nossa carne, que às vezes querem nos levar para onde Deus ele não quer, né? Nós temos que dominar o pecado e não deixar o pecado nos dominar. E pecados são pensamentos também. Pensamentos, nós pecamos por pensamentos, palavras e obras, né? Então, às vezes vem pensamentos negativos, ruins, que você sabe que não é de Deus. Você vai logo repreendendo os maus pensamentos. Palavras, né? Antes de sair alguma palavra, a gente sabe que a palavra do Senhor já nos alerta que da boca, a palavra pode tanto produzir vida a alguém, como pode produzir morte. Então, nós temos que pensar bem antes do que a gente vai falar, né? E atitudes, né? Tem atitudes que são atitudes pecaminosas, que Deus ele não se agrada, né? Violência, ir para cima, essas coisas Deus não se agrada, não é? E outras atitudes que a gente sabe que não é de Deus, né? Aí aqui diz assim: o próprio Jesus nos deu um aviso quanto ao viver neste mundo. Sim, ele nos falou que teríamos vida em abundância. Está escrito em João, capítulo 10, versículo 10. Mas também ele deixou bem claro a regra do jogo. No mundo vocês vão sofrer, mas tenha coragem, eu venci o mundo. É o que está escrito em João, capítulo 16, versículo 33. Ou seja, Deus é um Deus perfeito. Ele não nos colocou aqui com venda nos olhos e a gente sem saber para onde vai nem para onde vem. Não. Ele nos colocou no mundo, porém, ele nos deu aqui, ó, este livro maravilhoso que nos ensina sobre tudo. E ele nos alerta sobre tudo aqui. A Bíblia é a fonte de conhecimento para a gente ter uma vida abundante. E na Bíblia, o Senhor nos ensina sobre tudo em nossas vidas, tá certo? E na palavra do Senhor, ele nos avisou: no mundo tereis aflições. Quer dizer, o mundo é mil maravilhas? Não. A gente é cristão. E como cristãos, nós vamos sempre só felicidade? Não. Não. Vai existir aflições. Vai existir tribulações, vai existir perseguições, vai existir vários conflitos enquanto a gente estiver vivendo. Vai. A palavra do Senhor tem um versículo que diz: o choro dura uma noite, mas a alegria vem amanhecer. Então vai existir choro, sim, na vida de todos nós. A única diferença é que ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tenha coragem. Tenha ânimo. Tenha ânimo. Por quê?
Porque do mesmo jeito que Jesus venceu o mundo, nós também vamos vencer. Jesus, ele se tornou homem como eu e você. Ele também viveu nesta carne, assim como eu e você. Porém, em nenhum momento ele pecou. Ele conseguiu, ele venceu. E nós também, através do poder de Deus que existe em nossas vidas, nós também podemos vencer. Porque a vitória já está conosco, já está garantida. Né? Então a gente pode chorar, mas a gente sabe que vai chegar o momento de a gente se alegrar. A gente pode ter aflições, mas também a gente ter a certeza, a convicção que também nós vamos vencer as aflições. Porque com Ele somos mais que vencedores. E é Ele que nos guia, nos ensina, né? Nos mostra as atitudes que devemos tomar, também devemos agir. Basta tão somente a gente obedecer, a sua palavra e ouvir a sua voz e obedecer. Porque Jesus venceu o mundo? Porque Jesus foi obediente ao seu propósito até o fim. E nós também, se formos obedientes aos propósitos de Deus em nossas vidas, nós vamos sim vencer a tudo que venha sobre nós. Amém? Aqui diz assim: são diversos tipos de problemas familiares que podem causar o sofrimento da família e podem levar ao processo de uma separação dos pais e sua consumação. A gente sabe que a separação dos pais não é de uma noite para o dia, não é? Não é que a gente está dormindo e quando é de manhã a mãe diz assim, vou me separar do teu pai. Não, a gente sabe que tem todo um processo, um cotidiano, não é? Que vai ali todos os dias, situações que a pessoa vê que não tem mudança, até chegar aquele tempo, aquele período da consumação. Realmente vai ser até aqui, não mais adiante, e aí tem aquele rompimento. Né? Então, nas Escrituras, vemos Jesus falando que um dos problemas principais para o acontecimento de uma separação é a dureza do coração. Vamos ler, eu gostaria que vocês lessem essa passagem comigo. Abra sua Bíblia aí, em Mateus, no livro de Mateus, o capítulo é o capítulo 19. Pegou sua Bíblia, abriu, Mateus, capítulo 19, versículo 8. Nós vamos não só ler o versículo 8, mas nós vamos ler alguns versículos anteriores. Vamos começar a nossa leitura no versículo 4. Certo? Não, versículo 3. Abriu, Mateus 19, capítulo 19, vamos começar com o versículo 3. Diz assim: Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Os fariseus, a gente sabe que são aquelas pessoas que eram cristãos, né? E chega para Jesus com essa pergunta sobre justamente divórcio. E a pergunta que eles fazem para Jesus é: o homem pode se separar da mulher por qualquer motivo? Aí Jesus ele vai responder assim: e ele, porém, respondendo, lhe disse. Jesus respondendo diz assim: não tens lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea, e disse: portanto deixará o homem seu pai e a mãe, e uniciar sua mulher, ou a união, uniciar sua mulher, e serão dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. E disse-lhe eles. Aí os fariseus vão falar com Jesus, né? E os fariseus dizem assim:
Então, por que mandou Moisés dar a carta de divórcio e repudiar? Ou seja, Jesus, ele coloca o casamento em ênfase, né? Jesus disse, olha, Deus criou o homem e a mulher para estarem os dois juntos, unidos no casamento. Não é bom se separar, porque o que Deus uniu não separa. O casamento é algo que Deus, ele constituiu, ele fez. Mas aí os fariseus vêm com o divórcio, né? E dizem, mas Moisés, ele concedeu uma carta, né, de divórcio. E com a carta o homem pode se separar. Não é verdade? Por quê? Por que Moisés, ele deu essa carta? Por quê? Aí Jesus, ele responde. Disse-lhe ele, no versículo 8. Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas, ao princípio, não foi assim. Ou seja, o princípio é o quê? A criação de Deus. No princípio, não é assim. Seria bom que ficasse unido. Moisés deu, sabe por que Moisés deu a carta do divórcio? Por causa da dureza do coração. Não é? Por causa da dureza do coração. Então, quando tem situações que vai se agravando, e o coração vai ficando duro, sem querer amolecer por nada, e aí se torna uma separação. E eu fui ler um pouco sobre, no tempo de Moisés, né? Quando Moisés, ele era um legislador, tudo que acontecia ali no meio do povo, o povo corria para Moisés resolver as situações do povo. E chegou um tempo de também conversarem sobre casamento, porque antigamente os homens, ele, com as suas esposas, simplesmente abandonava a esposa. Expulsava a mulher de casa e pronto, e a mulher vivia lá humilhada, entendeu? Aí Moisés disse, não, venha cá, se por acaso, essa carta de Moisés foi o que veio legislando o casamento, sobre a legislação da separação, porque quando há separação, a mulher não pode viver assim, abandonada, sem condições nenhuma, não. Quando o homem, ele quer dar uma carta de divórcio, quer se separar, né, na legislação, tem que ter todo um direito para respaldar a mulher. Vai se separar? Vai. Então vamos ver o que é que você tem para dividir os bens, que ela vai ter que ter direito de receber uma parte. Os filhos, hoje em dia também, né, parece que também recebem algo, né, o pai e a mãe se separou, mas os filhos têm direito de ser bancado de uma certa forma pelo pai. O pai não está junto com a mãe, mas tem que estar lá dando uma certa quantidade de dinheiro para ajudar na criação, né? Porque os filhos vai precisar, e a mulher também. Aí se tem uma casa, vende essa casa, pega o dinheiro, separa o dinheiro para o homem, fica uma parte com o homem, uma parte com a mulher, para poder a mulher também ter o seu direito. Então foi isso que Moisés fez. Para que a mulher não seja mais abandonada assim, expulsa sem direito algum, não, o homem teve que pensar antes. Então, até isso, a gente vê o amor de Deus para com as mulheres, não é? O cuidado, né? Deus permitiu que Moisés ele desse essa carta de divórcio, porque o homem foi endurecendo o coração e de uma maneira tal que não tinha mais aquele amor, aquela paixão de um para com o outro, e por conta disso eles podiam agora se separando da mulher, mas antes legalmente,
certo? Vai se separar da mulher, vai, mas ela vai ter direito de alguma coisa, vai ter uma carta de divórcio com direito de alguma coisa. Porém, salientando, da mesma maneira que Jesus salientou, né, que esse não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é ter unido. Mas se por acaso se separar, a mulher também não vai estar abandonada assim e sofrer. Não, ela vai ter que estar respaldada com uma carta de divórcio e tendo seus direitos. Para poder chegar a essa carta de divórcio, né, Deus ele vai trabalhando, né, e o homem vai ter que botar a mão na cabeça, pensar se realmente é isso que quer mesmo, né? A mulher também vai ter que ter todo um tempo para pensar se é realmente isso que quer, né? E aí tomar a decisão final, né? Não, nós não vamos nos separar, vamos continuar unidos no casamento, vamos lutar pelo nosso casamento. Ou, infelizmente, chegam à decisão de realmente assinarem a carta de divórcio, tá certo? Mas, de certa forma, mesmo que assinem a carta de divórcio, Deus ele continua com as mãos estendidas sobre o homem e sobre a mulher, pois o desejo de Deus é sempre de abençoar aqueles que chegam juntinho dele, tá bem? Como também abençoar os filhos, né? É claro que fica uma lacuna, nós vamos ver aqui mais à frente a lição, né? Às vezes fica um pouco assim, os filhos ficam tristes, né? Mas